Oi, gente, boa noite. Vou esperar entrar mais gente pra gente começar. Boa noite, primas, primos. Vou chamar a Lívia, que vai fazer a live com a gente. Oiê! Boa noite, gente. Será que a gente já pode começar? Acho que sim. Vamos? Vamos. Então, boa noite, gente. Meu nome é Laura. Eu sou grande oficial no cargo de grande imortalidade. Eu sou da Assembleia Mensageiras da Estrela número 3, aqui de Poços de Caldas, Minas Gerais. E hoje, junto com a Lívia, a gente vai fazer um papo da Gás falando da cultura, da diversidade cultural dos estados da nossa jurisdição, de Minas Gerais e do Espírito Santo. Quer se apresentar, Lívia? Oi, gente. Meu nome é Lívia. Eu sou grande pager, grande oficial. E eu sou da Assembleia Pérolas da Montanha do 8. Estou como ilustre preceptora. E a gente veio aqui falar um pouquinho sobre a cultura do Espírito Santo e Minas Gerais. Então, a gente pesquisou algumas coisas que a gente achou interessante e a gente criou tópicos das coisas mais importantes da cultura desses dois estados. E aí, em cada tópico, eu vou estar falando de Minas Gerais e a Lívia vai estar falando do Espírito Santo. E o primeiro tópico que a gente vai falar hoje é sobre a história. A gente vai trazer um pouquinho do contexto histórico desses dois estados, que a gente achou legal, porque todos os outros aspectos da cultura têm muito a ver com essa história de cada região. Então, aqui em Minas Gerais, tudo começou na época colonial, quando o Brasil era uma colônia de Portugal ainda. E aí, Portugal criou expedições que foram chamadas de bandeiras para adentrar para as regiões interiores do Brasil, em busca de novas riquezas, de ouro, de pedras preciosas. Isso foi no século XVI. E aí, em uma dessas expedições, eles encontraram uma região muito rica nesses minérios, que foi a região de Minas Gerais. E aí, por causa desse atrativo, muitas pessoas vieram para essa região e ali houve um crescimento populacional muito grande e foi fundada a primeira vila aqui em Minas, que foi a Vila de Mariana. Então, por causa desse crescimento e por causa dessa riqueza vinda do ouro, principalmente, Minas virou o centro econômico do Brasil naquela época. E então tudo ficava em volta desse ouro. E aí Portugal explorava excessivamente esse ouro. E em decorrência disso, esse ouro foi ficando mais escasso. E aí foi dando menos dinheiro. Então eles começaram a cobrar muitos impostos dessa população. E eles restringiam outras atividades econômicas. E essa população foi ficando revoltada. E eles queriam fazer alguma coisa com isso. E aí foi nesse contexto que surgiu um movimento histórico muito famoso, que todo mundo já deve ter estudado, escutado na escola, que foi a Inconfidência Mineira, que foi uma conspiração para
um movimento separatista, que Minas queria se separar da colônia de Portugal, justamente por causa dessa cobrança excessiva de impostos. E foi nesse movimento que surgiu um personagem histórico muito famoso aqui no Brasil, que foi Tiradentes, e que tem até um feriado, né, no dia 21 de abril. E depois disso, com essa exploração excessiva, a exploração de minério foi caindo muito. E Minas teve sua economia decaída. E foi só com a produção de café que Minas começou a crescer de novo e teve sua infraestrutura aumentada. Então começaram a surgir outras novas fontes de economia. A indústria começou a crescer e cresce até hoje. E então Minas é um dos estados mais ricos do Brasil, é um dos maiores estados, é o quarto maior estado em extensão territorial no Brasil, com aproximadamente 21 milhões de habitantes. Então, essa extensão e essa diversidade populacional, na época da mineração, veio muita gente diferente para cá. Então, veio os colonizadores portugueses, vieram os indígenas, vieram os africanos que eram escravizados e que trabalhavam nessas minas. Então, foi uma mistura muito rica de culturas. Em tudo que eu vou falar, vai trazer isso de novo. Então, vai ter influência de todos esses povos que vieram para essa região. E outra coisa que eu queria falar também é que Minas é muito grande. Então, se eu vou falar da cultura aqui do sul de Minas, que é onde a gente está, vai ser muito diferente da cultura lá do norte, que é perto da Bahia. A gente está perto de São Paulo. Então, muda muito. O jeito de falar, a culinária, tudo vai mudar muito. Vai ser muito diverso. E era isso que eu tinha para falar. Agora a Lívia vai falar do Espírito Santo. Bom, aqui no Espírito Santo, a área hoje ocupada pelo Espírito Santo, foi doada pela coroa portuguesa, a Vasco Fernando Coutinho, e ele chegou à capitania aqui em 23 de maio de 1535. E como por ser domingo no dia que ele chegou, que foi o do nome Espírito Santo. E no século XVII, aqui foi alvo de muitas guerras entre portugueses e indígenas. E os franceses, ingleses, holandeses, eles promoveram diversas invasões aqui na região, que era parte do território baiano. E nesse período foram criados muitos engenhos de açúcar que possibilitaram a instalação dos primeiros povos. E a região cresceu, mas a economia baseada na agricultura e comércio enfraqueceu. E aí a coroa retomou a administração. E eu acho que é isso. Vamos falar da culinária. Vamos. Boa noite, tia Celita. Boa noite, Gabriele. Boa noite, meninas. A gente vai falar agora da culinária de Minas Gerais. Então, como eu falei, a culinária vai ser esse resultado desse encontro dos diferentes povos que ocuparam Minas Gerais. E além disso, ela vai ser resultado de um contexto em que era muito difícil obter uma diversidade de alimentos. Então, a culinária, os pratos típicos, eles vão ser vão ser criados a partir de alimentos que eram obtidos ali no quintal de casa. Então, eram alimentos como mandioca, legumes, verduras, o frango, o porco. E aí vem os pratos típicos, né? O frango caipira, o tutu de feijão, o angu, que é a água com o fubá. Então vai ser uma culinária muito simples e muito gostosa, feita no fogão de lenha. E a culinária de Minas é conhecida em todo o Brasil, é uma comida muito gostosa. Tem o pão de queijo mineiro, né? Que é muito famoso. Então é o resultado dessa diversidade, dessa simplicidade. Pode falar, Lívia. Aqui no Espírito Santo, pelo Espírito Santo ser banhado pelo Oceano Atlântico, grande parte dele ser banhado pelo Oceano Atlântico, os temperos das comidas daqui, eles são, os pratos típicos vêm do mar, né? E possuem muita mistura de culturas que refletem na gastronomia.
E os pratos típicos aqui geralmente são a moqueca capixaba, a torta capixaba, muma de siri, caranguejada e peruá frito. Desculpa. E é isso, geralmente as comidas aqui elas realmente são muito relacionadas à comida peixes e essas coisas, né? Sim, quando a gente foi aí, eu vi que era bem assim mesmo. Eu não imaginava, mas eu vi. E agora a gente vai falar de arte. Então, aqui de Minas, eu resolvi trazer um pouco da arquitetura. É, Minas tem um acervo arquitetônico muito rico desse período colonial. Então, as igrejas, as esculturas são muito ricas em ouro e retratam, são baseadas no estilo barroco. E daí, os principais artistas que a gente tem é o Mestre Ataíde e o Aleijadinho, que é bem conhecido também no Brasil todo. Pode falar. Aqui no Espírito Santo, artesanato é tradicional aqui, né? E vem muitas de referências, tipo, históricas, regionais. E aqui, geralmente, os artesanatos, eles são feitos pelo barro, né? A gente conhece muito a panela de barro, que a gente faz a moqueca e tal, ela é muito conhecida. Aí tem já artesanato em tecido, escama de peixe, artesanato de conchas, madeira e entre outros. Tá travando um pouco você. Será que é só pra mim ou é pra todo mundo? Oi? Travou pra... A sua imagem tá travando pra mim. Será que é só pra mim ou é pra todo mundo? Eu tô normal? Tá, você tá... Ah, então eu vou continuar, então. Agora eu vou falar do folclore. É, Então, essa tradição, as tradições culturais aqui de Minas, elas são muito ricas e têm as influências africanas, indígenas e portuguesas. Então, tem várias danças típicas, várias festas. E eu resolvi trazer três manifestações populares muito comuns, não só aqui em Minas, mas em vários outros estados. O primeiro deles é o Congado. E aí, quando eu estava procurando, eu achei interessante falar um pouquinho, que a gente fala muito, mas às vezes não sabe o que é. Então, o Congado, ele chegou no Brasil pelos... começou a existir no Brasil por causa dos africanos. Então, lá na África, eles tinham o costume de cortejar os reis. E aí, quando eles chegaram aqui no Brasil, eles se depararam com uma cultura muito baseada na religião católica. E aí tinham os santos, e eles se viram nos santos negros, como São Benedito e Nossa Senhora do Rosário. E aí eles juntaram essas duas culturas e criaram o Congado, que é uma festa em homenagem a a esses santos negros. E aí também tem a Folia de Reis, que é uma manifestação católica também, que ele celebra a visita dos três reis magos a Jesus Cristo. E aqui em Minas, o Conselho Estadual de Patrimônio de Minas Gerais reconheceu a Folia de Reis como patrimônio cultural imaterial do Estado. E eu não sabia disso, eu achei muito interessante. E aí também tem a quadrilha, que é a festa junina, que é muito comum no Brasil inteiro, que tem aquelas comidas gostosas. E era isso que eu queria falar para vocês sobre folclore. Já aqui no Espírito Santo, o folclore, ele tem uma cultura peculiar. Ele tem uma diversidade, assim, muito grande. E, e é tipo, é um encontro de índios, negros, portugueses, imigrantes e entre outros. E aqui também tem a Folia de Reis, o Alardo, a capoeira, que é muito conhecida também. Danças folclóricas, que são danças italianas, pomeranas, alemãs e holandesas. Temos o jongo também, ticumbi e muito, ó, e muito mais.
Pode passar para música agora? Pode. Então, de música, a música mineira também é bem diversificada e tem um destaque no cenário nacional. Existem muitos projetos na Secretaria de Cultura que conversam com esses músicos aqui de Minas, criando projetos, incentivando a produção musical. Existem muitos músicos que saíram daqui de Minas, como Milton Nascimento, Ana Carolina e Clara Nunes. A música sertaneja é muito comum aqui em Minas Gerais, as duplas sertanejas, né? E aqui também, em Minas Gerais, foi palco de um movimento musical que se compara à bossa nova e o samba, que é o Clube da Esquina. Então, ele foi um movimento musical integrado por vários cantores mineiros e que foi liderado pelo Milton Nascimento, pelo Lô Borges. Eles receberam esse nome porque esses músicos se encontravam na esquina de duas cidades lá em BH, lá em Belo Horizonte. E ele foi um movimento musical bem inovador e que ocorreu na década de 70, 60 e que motivou vários outros músicos e que ficou muito famoso na época. E era isso. A música aqui no Espírito Santo tem um gênero musical, o congo. O congo capixaba é um gênero musical nascido aqui no Espírito Santo. É, os instrumentos para produzir o som vêm do congo, a cuíca e o reco-reco. E pelo que eu entendi, o congo ele foi tipo nascido porque os escravos que vinham para cá, eles... Laura, você tá me ouvindo direitinho? Eu tô, tá Então tá certinho. bom. Eu pensei que tava travando, mas tudo bem. Não, tá É, certo. é, os escravos aqui que vieram aqui para o Espírito Santo, enquanto eles viviam longe de seu país natal, eles meio que fizeram por ser por ter muitas culturas assim diferentes, eles fizeram meio que uma mistura e iniciaram o Congo para tipo dar mais uma alegria, sabe? É um gênero musical assim muito alegre. E aí também temos uns, eu separei aqui para falar de uns cantores que saíram aqui do Espírito Santo, como o Roberto Menescal, a Silva, a Elisa Lucinda e o famoso Roberto Carlos. Agora a gente vai falar de literatura. A literatura aqui em Minas seguiu muitos movimentos literários e ela começou a se destacar no século XX, quando o Carlos Drummond de Andrade, ele, com as suas obras, ele foi o líder, assim, né, o maior nome do modernismo aqui no Brasil. Ele nasceu em Itabira e em seus poemas e seus contos ele fala muito sobre a vida aqui em Minas Gerais, sobre como era viver em Itabira. E ele ficou conhecido nacionalmente, as suas obras são maravilhosas e acho que todo mundo já teve contato com Carlos Drummond na escola. E também tem o João Guimarães Rosa, que ele nasceu em Cordisburgo e que ele ficou famoso principalmente pelo livro Sagarana, que retratava a vida sertaneja no sertão de Minas Gerais. E ele usava uma linguagem muito diferente da linguagem formal. E ele ficou muito famoso por isso. Ele inovou nessa linguagem e ficou famoso por isso. E era isso. A literatura produzida aqui no Espírito Santo, ela é, ela é geográfico, cultural. E toda a literatura feita aqui, ela tinha como modelos os centros europeus e os nacionais. E é, ai, calma, travei aqui. A, a literatura ela apenas se iniciava com a literatura jesuítica ou literatura informativa sobre o Brasil. O Espírito Santo ele teve no centro dessas produções, enquanto a capitania promissora
a mais fértil e a mais provida de todos os mantimentos da terra. E isso. E agora a gente vai falar do turismo. Então, aqui em Minas, todo mundo fala que Minas não tem mar, né? Mas tem as cidades históricas que têm muitos atrativos, são muito lindas. Elas guardam realmente a história do período colonial, com as suas igrejas, com as casas. Algumas as casas, essas cidades são tombadas como patrimônio histórico e elas não podem ser modificadas. As fachadas, pelo menos. Então, são muito lindas. Elas, quem puder, depois da pandemia, venham conhecer, porque são todas muito lindas. E para quem gosta de história, mais ainda. Era isso. As cidades realmente de Minas Gerais são lindas. Eu tenho muita vontade de ir para ir conhecer um pouquinho. Vou ir mesmo. O Espírito Santo, ele é muito rico em belezas naturais, né? Ele tem muita cachoeira, praia e essas coisas. E também o estado aqui se destaca por ser. Ele é rico em opções de turismo, tipo turismo religioso, turismo de negócios e eventos, agroturismo e ecoturismo. E sim, isso aí. Aqui em Minas também o turismo religioso é muito importante. Eu esqueci de falar que Poços de Caldas também é uma cidade turística. Ela ficou famosa por causa das águas sulfurosas que saíam daqui e que ficaram conhecidas por serem curativas. Então, em torno disso surgiu uma infraestrutura turística muito, muito legal e se vocês vierem, vocês vão gostar muito. E agora a gente vai falar de mulheres importantes que se destacaram nos dois estados. Então, primeiro eu queria falar que como é difícil procurar figuras históricas importantes. E que sempre que eu procurava tinha a ver com algum homem que foi famoso, com algum fazendeiro, com alguma coisa relacionada ao homem. Então, eu encontrei 3 personagens, foram as que eu mais gostei. E a primeira delas foi a Carolina Maria de Jesus. Ela foi uma das primeiras autoras negras a publicar livros aqui no Brasil. E ela viveu uma vida muito pobre, com muita miséria, chegou a passar fome. Ela era catadora de lixo e com os papéis que ela recolhia, ela escrevia, retratava a sua vida, as dificuldades que ela passava. E ela ela conseguiu publicar esse livro porque um jornalista foi visitar e retratar a vida no lugar em que ela morava, que era uma favela, e ele leu a sua obra e quis publicar. Então ela ficou famosa, mas também não durou muito por diversas questões. E ela falava que a pobreza e a miséria eram a nova forma de escravidão no Brasil. Ela falava que os negros tinham se libertado da escravidão, de verdade, a escravidão, mas tinham ficado presos em uma outra escravidão, que era essa pobreza e essa miséria. Então ela ficou famosa por essa denúncia social. Famosa não, porque a maioria das pessoas não conhece ela, pelo fato principalmente de ser mulher e negra. Mas ela fazia uma denúncia social muito importante. E era isso. Ela produzia poemas, livros, contos. A próxima que eu vou falar é a Helena Greco. Ela foi uma belo-horizontina que atuou na ditadura militar. Então, ela defendia presos políticos. Ela lutava pela defesa dos direitos humanos. Ela recebeu vários prêmios por causa disso e, e ficou famosa. E ela foi a primeira vereadora da cidade de Belo Horizonte. E lá tinha um viaduto que se chamava Viaduto Castelo Branco e que depois foi nomeado como Viaduto Helena Greco. E por último, eu vou falar da Alzira Reis. Ela foi a primeira médica formada aqui em Minas Gerais. Ela se formou em 1920. Primeiro ela se formou em farmácia
Mas quando ela decidiu cursar a faculdade de medicina, ela foi barrada, ela sofreu muito preconceito, as pessoas não queriam que ela se formasse em médica. E uma das desculpas que eles davam era que eles achavam errado que as mulheres médicas vissem corpos dos homens nus. E aí, mas ela foi atrás de órgãos públicos e lutou contra isso e conseguiu se formar. Foi uma médica de sucesso, uma obstetra. E assim, depois que ela morreu em 1970. E em 2004, uma maternidade em Niterói, no Rio de Janeiro, onde ela trabalhou, ela nomeou essa maternidade com o nome dela, Maternidade Alzira Reis. E era isso. Pode falar, Lívia. Aqui eu separei algumas mulheres aqui e eu vou falar rapidinho delas, que é a Judite Leão Castelo Ribeiro. Ela foi professora e educadora e a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Assembleia do Estado do Espírito Santo por 4 legislaturas seguidas, de 1947 a 1963. Temos também a doutora Maria Lúcia de Almeida Viana, que a primeira formada aqui no Espírito Santo, ela diplomou-se em 1924 pela Escola Nacional Medicina da Universidade do Brasil. A Madalena Pisa, ela foi professora e educadora de grandes méritos, prestou relevantes serviços à causa educacional e foi a primeira mulher a exercer um cargo de secretária no Estado. Tem a Gene Grijó, foi a primeira mulher vereadora junto à Câmara Municipal de Vitória e renunciou ao mandato em 1954. Tem também a Maria Estela de Novaes, né? Ela foi uma historiadora e professora de Ciências da Natureza e escritora laureada pela Academia Brasileira de Letras. E ela e pela importante biografia de um bispo, a vida de Fernando de Souza de Monteiro, o segundo bispo do Espírito Santo, que foi chamado de um bispo missionário. Só Pronto? dessas, sim. Então, gente, esses foram os tópicos que a gente achou mais legal de trazer sobre a cultura desses dois estados. Eu achei muito legal falar sobre isso, porque muita coisa eu não sabia, e quando eu fui procurar eu achei muito interessante. E é muito legal falar de diversidade cultural, né? Os dois estados estão tão pertinhos assim, não pertinhos, né? Mas são vizinhos e são tão diferentes. Quer falar, Lívia? Não é porque eu falei que é muito bom fazer esse tipo de pesquisa, né? Porque a gente acaba descobrindo coisas que a gente nem sabia. A gente mora no estado e às vezes não sabe, né? Sobre ele. E era isso, gente. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que não, né? Quer falar mais alguma coisa, Lívia? Acho que não, é só isso mesmo. Então acho que a gente pode terminar. Sim, Então, muito obrigada, gente, pela presença. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima semana tem mais. Tchau. tchau, gente. Até mais. Muito obrigada pela E participação de obrigada, vocês. gente, pelo que vocês falaram. A gente também aprendeu muito. Espero que vocês também tenham aprendido. Quem é do Espírito Santo de Minas, quem é de Minas do Espírito Santo. Tchau. Obrigada.